Olá, seja bem-vindo a mais um Funny Talk. Hoje com o tema Arquitetura Inclusiva e com o Ricardo Shimozakai. Seja bem-vindo. Consultor, palestrante, profissional premiado e referência internacional na acessibilidade. Ricardo, o conceito de arquitetura inclusiva refere-se à criação de espaços e edifícios que são acessíveis, adaptados para todas as pessoas, independentemente das habilidades físicas, sensoriais ou cognitivas. As limitações do homem padrão surgiu na década de 60, em reuniões com o Japão, Estados Unidos e os países da Europa, resultando assim no desenho universal, certo? Certo. Então, pensando na aplicação da arquitetura inclusiva, tanto interna como externa e até mesmo no uso de materiais, quais seriam as principais considerações para o projeto? Eu vejo que a arquitetura inclusiva ela precisa ser vista muito baseada em cima da experiência do usuário, né? Sim. Que é um conceito que eu desenvolvi chamado acessibilidade funcional, porque a grande maioria dos profissionais, e não só profissionais, mas o pessoal segue muito a questão da norma, né? Sim. E A famosa NBR 9050. Isso. Ela não é uma coisa perfeita, tanto ela precisa de atualizações, né, constantes. Então, até porque os gostos, preferências das pessoas com deficiência, elas mudam. Equipamentos também surgem, equipamentos melhores, tecnologias melhores. Então, ela precisa de uma atualização. Por exemplo, eu fui no hotel. Sim. Na época ele foi até premiado, era uma das referências de hotéis com acessibilidade aqui no Brasil. Sim. Em São Paulo mesmo ou não? Em São Paulo. Sim. Daí, recentemente, esse ano mesmo, eu voltei nele e ele já não... Ele tem muita coisa que está ultrapassada. Ele não fez uma atualização, a acessibilidade precisa de atualização. Então, por exemplo, a barra que fica circundando a pia. Certo. Na verdade, aquela barra vai fazer uma limitação. Então, ela estava permitida na norma há tempos atrás. E era uma boa solução, mas depois vendo até com os usuários que aquilo lá não funcionava. Sim, eu já até ouvi falar isso, não é funcional, é até de pouco uso. Então, a barra vai ficar, agora é para ficar na parede, porque para um cadeirante não precisa de uma barra na pia exatamente. E aquilo lá vai servir mais para um andante. Sim. Então, foi retirado na norma. Só que eles não retiraram. Na verdade, tem muitas falhas desse hotel que já foi um hotel premiado. Sim. Então, eles não fizeram uma atualização da acessibilidade. E isso é necessário. Então, o principal é a atualização, sem dúvida, né? Tanto na parte de equipamentos, enfim, da norma, né? Lógico, a norma também se atualiza, mas principalmente naquilo que vai ser uso, né, do PCD, certo? A norma se atualiza, mas de nada adianta se o profissional não se atualizar. Exato. Né? Então, vem toda uma cadeia, né? E justamente a gente tem a tecnologia... tem um avanço muito grande, né? Então, assim, como você disse, o hotel, aquele tempo estava 100% em excelência. Sim. Hoje, já não pode nem ser votado, vamos dizer assim, nessa parte de acessibilidade. Perfeito. E falando da norma, a legislação brasileira conta com a norma 9050, a nossa famosa norma. Você considera que a mesma aborda tudo o que é necessário para saber, ao criar um projeto e promover a interação social, pensando que a arquitetura inclusiva tem a ver com o acessível, mas não se limita a ela. Dentro disso, Ricardo, quais são os principais desafios, quais são os desafios no nosso país, no Brasil? Primeiro, assim, pensar, já que você falou em projeto, se é um projeto visando a acessibilidade e não se fechar somente no projeto arquitetônico, porque, na verdade, é isso que muita gente faz.
eu quero colocar acessibilidade na minha empresa, no meu estabelecimento, Sim. ele vai e foca na questão arquitetônica. E acessibilidade, inclusão, não é só isso. Sim. É claro, a acessibilidade arquitetônica é uma parte. Na verdade, por exemplo, eu coloco 4 pontos importantes para você ter uma boa acessibilidade e inclusão. Então, a parte arquitetônica, que então vamos considerar rampas, larguras de portas, mas a tecnologia assistiva, que são a cadeira de banho, o braille, sim, depois o atendimento, a forma como você vai atender uma pessoa. Então, no hotel, por exemplo, a recepção pegar e conduzir um cego até o quarto e descrever o quarto, falar, aqui é o banheiro, aqui é tal lugar, instruir a camareira para, quando for arrumar o quarto do cego, não tirar os objetos que ele deixou no lugar, porque se você tirar o objeto que um cego deixou ali, depois ele vai ficar todo perdido. Sim. Isso é atendimento. E dá informação. Pegando o exemplo do hotel, por exemplo, tem hotéis, sim, que são acessíveis, muito bem acessíveis, mas não tem a informação colocada no site. Ele não informa, ou material promocional, impresso, seja onde for, ele não informa. Então, as pessoas não sabem que o hotel é acessível. Então, a informação também é muito importante. Então, esses 4 pontos como um projeto. Sim. Não ficar preso somente à parte arquitetônica e não ficar somente preso à norma. Sim, a parte técnica, até porque, mediante isso que você... Até o que nós estávamos conversando um pouquinho antes, essa parte sensorial hoje conta muito, né? Essas, sim, emoções, os meus gostos. Então, isso, sim, é importante, sim, né? Então, a ideia que eu vejo daquilo que você está nos explicando, que a acessibilidade vem também da consciência, né? Consciência, sim, e depois, posteriormente, esses pontos que são muito importantes, que todos nós, principalmente nós profissionais, arquitetos, designers, deveriam ter conhecimento, e não só conhecimento, aplicar. Deveriam, e mais do que nunca, porque já não é uma escolha, não, sim, é uma opção, é uma obrigação. Se você, principalmente para estabelecimentos novos, se não tiver acessível, ele não pode ser aprovado, certo? Então, os antigos ainda têm algumas folgas ou coisa parecida, mas os empreendimentos novos, eles obrigatoriamente precisam ser acessíveis. Então, sim, você precisa... É 100%, né? É o que nós vemos muito. Eu não faço arquitetura, né, acessível, não trabalho com esse nicho de acessibilidade. Mas nós notamos muito em alguns empreendimentos que é o básico que é feito. Né? Vamos dizer assim, dois itens da norma. E aí o restante... Como fica, né? Então, a maioria, eu digo com a maioria, não sei se você concorda comigo, você com a sua experiência. Totalmente. Que bom, fico feliz. Justamente não tem 100%, né? É um mínimo. Se nós formos falar uma porcentagem, o que você diria de porcentagem? De porcentagem, fica um pouquinho difícil, mas para colocar assim, de um lugar bom mesmo, nossa, não sei nem se 10% chegaria. Sim. A grande maioria tem falhas. Você concorda comigo que nós, profissionais, arquitetos, designers, além dos nossos projetos, que nós temos as pranchas, luminotécnico, automação, enfim, hidráulico, elétrico, nós deveríamos também, mesmo até num projeto de residência, fazer parte, um projeto da arquitetura inclusiva? Sim, com certeza. Não, porque nós só temos acesso à norma. Nós não temos esse conhecimento profundo, né, que você, que é um especialista aqui no Brasil e internacionalmente, tem. Então, isso é o básico. De qualquer forma, se fosse pensando assim numa excelência, né, da aplicação, da acessibilidade, seria correto, então, ter todas essas pranchas e mais a prancha de arquitetura inclusiva. O que você acha? Não, sim. Eu tento passar, né, toda essa minha experiência e através de cursos, treinamentos, eu tento formar. Eu não quero que esse conhecimento fique só para mim, até porque não conseguiria lidar com tantas oportunidades que tem por aí.
Eu quero que muitos tenham a mesma visão que eu me coloco aí como um porta-voz, né? Que não é só a minha. De várias pessoas com deficiência, que acho que é o importante. É um e grande que eu faço desafio também. Muito. Buscar a opinião de outros. A percepção que eu tenho de um lugar, uma rampa, a inclinação de uma rampa, para mim pode estar fácil, mas para o outro pode estar difícil, dependendo da limitação que ela tem. Então, é meio que a questão do desenho universal. Mas, para isso, você tem que ser ajustável. Ir na opinião do usuário, né? Sim. Da onde que o pessoal... Do público-alvo, né? Se for falando em um projeto comercial. O desenho universal, às vezes, não é a norma, eu digo... não é baseada muito no usuário. Uma grande referência aqui, um movimento que é a Convenção da ONU para os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela tem um lema que se diz: nada sobre nós sem nós. Nossa, eu não conhecia, vou ser bem sincera. Então, foi, acho que até hoje, o maior movimento de pessoas com deficiência, porque foi mundial. Né? Então, pessoas Isso aconteceu recentemente ou não? Não, já há muito tempo? Em 2008, mais ou menos. Sim. Então, eles querem falar, coloque a gente no meio, assim, venham perguntar, venham saber a nossa opinião, deixe a gente fazer parte, porque somos nós que sabemos o que realmente precisa. Não uma né? norma de medidas, né? Com todo o respeito à NBR, enfim, mas não é uma norma de medidas que determina tanto a nossa experiência, né, em um local. Mesma coisa que eu fosse tentar fazer algum projeto relacionado a gestantes, por exemplo. Eu tenho que ir para uma gestante e perguntar quais são os problemas que você tem, como é que é e tudo mais, né? E não tentar imaginar o que seria bom. E fica muito difícil para mim imaginar. Da mesma forma, o pessoal tem que ir até as pessoas com deficiência e fazer uma pesquisa com ele, perguntar e ver as opiniões deles. Exato. E essa interação é importante, além da acessibilidade, sem dúvida, mas também pode trazer outros benefícios quando a gente fala de lugares comerciais, né? Que é o que justamente a acessibilidade é mais presente, vamos dizer assim. Os lugares comerciais em que prezam a acessibilidade fazem de uma forma mais profissional, eles têm muito retorno. Então, tem exemplos de locais, há um hotel, por exemplo, que é uma referência à acessibilidade, né? Ele fez um projeto e a taxa de ocupação, que vamos dizer que é o que para o hoteleiro é o que mais importa, né? É quantas pessoas vão se hospedar naquele dia. A taxa de ocupação dele é maior do que a média nacional. E ele já ganhou muitos prêmios. Qual é o hotel? Na verdade, hoje em dia está como uma rede, né? Sim. Parque dos Sonhos, em Socorro. Tem 4 hotéis. Então, num dos hotéis ali, eles não cumprem exatamente a porcentagem mínima de apartamentos, chalés acessíveis. Todos são acessíveis. Então, ele recebe muita gente. Você só vê elogios, você não vê reclamações, porque é perceptível a vontade dele em sempre melhorar. Então, já fiz apontamentos, né, de melhorias. Na semana seguinte, ele já tinha melhorado, já tinha arrumado aquilo. Ele acompanha, né? Ele acompanha. O crescimento, né? A tecnologia, enfim, tudo que é novo dentro da acessibilidade. Sim. Eu tentei intervir na reclassificação hoteleira, né, alguns anos atrás, já faz bastante tempo, na verdade, que eles iam arrumar aquelas questões das estrelas, né? 5 estrelas, que a minha ideia era que um hotel 5 estrelas que não tem acessibilidade não merece ser 5 estrelas. Sem dúvida. Só que não foi aceito, vamos dizer assim, o Ministério do Turismo não me ouviu, infelizmente. Mas continuo nesse pensamento. 5 estrelas sem acessibilidade não é 5 estrelas. Não, é 5 estrelas para quem? Para mim, não. Eu pesquisei sobre o seu projeto sobre turismo. Sem dúvida, é um projeto incrível. E como é a aceitação dele? Lógico,
Acredito que você teve inúmeros desafios, mas, em geral, como foi a aceitação desse projeto para o turismo? Eu entrei nessa questão do turismo de uma forma muito espontânea, né? Vamos dizer, eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Certo. Felizmente, eu não passei pela depressão. Eu tive uma aceitação muito boa da minha condição e queria seguir minha vida. Nossa. E uma das coisas que eu queria era passear e viajar. Aí eu fui em busca disso, né? E daí começou o meu trabalho, porque eu via que não só eu, mas muitas pessoas queriam passear e viajar, né? Daí eu peguei e comecei a trabalhar em cima disso, e na época pouca gente fazia isso. Daí, eu acredito que ainda, né? Pouca gente. Ainda, pouca mas gente já faça, mais. né? Aí eu acabei meio que virando uma referência nessa área, mas depois de um tempo eu ampliei, porque achei que acessibilidade, inclusão vale para tudo, né? Para as escolas, para o trabalho. Então, o turismo continua sendo uma área que eu tenho mais força, mas eu aplico agora, trabalho em áreas diversas. Agora, uma pergunta para você sobre arquitetura. Nos estabelecimentos comerciais, nas indústrias que você aplica todo esse processo, o seu conhecimento, em alguns estabelecimentos nós vamos lá, banheiro feminino, banheiro masculino, ou o PNE dentro do feminino, ou o PNE, enfim, normalmente é dentro do feminino. A sua visão sobre isso? Os banheiros, principalmente em lugares de grande movimentação, shoppings ou qualquer aeroportos, você ter banheiros exclusivos unissex. Porque há pessoas que precisam de ajuda, ele não tem condições de fazer um procedimento sozinho. Sim. E que, às vezes, o acompanhante é do sexo oposto. Sim. Então, um cadeirante homem que tem um acompanhante mulher, a esposa, cuidadora, sei lá. Então, se você só tem os banheiros acessíveis dentro do banheiro coletivo... Dentro do então gênero, né? Um pouco... A cuidadora vai entrar dentro do masculino ou Sim. ele vai entrar dentro do feminino? Então, você precisa ter esses banheiros unissex, né? Isso é muito importante para os nossos ouvintes. Às vezes a gente esbarra, né, em questões comportamentais em que desnecessárias, a coisa talvez. tá certa. Às vezes você tem o banheiro, só que muitas pessoas que não têm necessidade usam aquele banheiro. E às vezes você só tem esse banheiro para usar e aquilo lá está constantemente Isso ocupado. me incomoda muito. Eu também sinto dessa forma. Tem alguns lugares que deixam o lugar trancado, o banheiro trancado, mas às vezes você pelo menos deveria ter um aviso, porque na União Europeia, em alguns lugares ali, eles têm o que eles chamam de chave de ouro. É uma chave mestra. Para você ter essa chave mestra, você tem que comprovar que você é uma pessoa com deficiência, mas ela abre todos os banheiros acessíveis, né? Então, eles sempre vão estar trancados. E daí, quando você precisar, você abre. Isso é muito interessante. Uma Aqui no nosso prática. país não tem nenhum não desse. tem. Sim. Não tem. A acessibilidade, os problemas e as soluções também, às vezes, elas são iguais no mundo inteiro, né? Então, só que lá fora, às vezes, o pessoal já viu uma solução, já validou. Então, é a gente pegar e fazer igual. O negócio não tem problema nenhum copiar. Ou, quem sabe, a gente pode até melhorar. Qual o seu projeto que ele foi uma referência e mexeu com você, ou foi um desafio? Um caso de muito sucesso. Foi um projeto para o Destino. Foi bonito, Mato Grosso do Sul, né? Sim. Então, ali, Bonito é um destino de natureza, certo? Então, e a natureza ela não pode exatamente ser mexida, modificada, até porque ali é um lugar preservado. Certo. Então, como fazer com que as pessoas com deficiência vão fazer a flutuação, vão descer o abismo de Anhumas e outras coisas mais? Nossa.
Isso já... Você não ia colocar um elevador para subir na cachoeira. Sim, ou coisa parecida. Não. Então, vamos dizer que a acessibilidade foi na capacitação dos guias e das pessoas que atendiam a pessoa com deficiência. Sim. Então, para chegar até a cachoeira, o guia preparar o guia e ele saber me conduzir, me ajudar quando for preciso. Então, eu consegui validar isso, vamos dizer assim, pela opinião das pessoas que foram para lá e que disseram que realmente foi... Pelo Ministério do Turismo? Tudo? Não. Tá. Pelos visitantes. Pelos visitantes. Que realmente aquilo estava muito bom mesmo, né? Por essa questão do atendimento. Então, você, às vezes, tem que... É claro que há dificuldades, mas esse destino, vamos dizer, quando você vai fazer aventuras, a aventura já eu brinco que é o prazer do sofrimento. Então, alguém que vai escalar uma montanha, para que você vai escalar uma montanha? Mas aquilo está nesse sofrimento, entre aspas, que está o prazer. Então, você tem o desafio. E as possibilidades aumentam. Mas você não vai criar um impedimento. Os guias estão ali para te ajudar. Mas como é que eles vão te ajudar, né? Eu brinco ali, eu tinha que descer para um rio ali para fazer a flutuação. Eles perguntam como a gente desce, né? Porque tinha uma escadinha ali de um deck. Sim. A gente pega pela frente, por trás, como é que faz? Eu perguntei, tem profundidade esse rio? Eles falam assim, então me pega e me joga. Assim, eu falo, que te joga? Fala assim, é mais fácil e mais divertido. É claro que você não vai fazer isso com qualquer um, mas é uma possibilidade também. Olha, já que você está ali para aventura, você tem profundidade para você não bater em nada. Então, e é uma experiência. É uma experiência. Né? Uma realização. Então, podemos considerar uma realização, sem dúvida. Foi um dos projetos que eu mais gostei por essa questão de muita gente ter falado que aquele destino estava muito bom. Que demais! Olha, parabéns. Parabéns, um incrível projeto. Você foi falando e eu fui imaginando lá em Bonito as situações. Bonito é lindo. Sim, pois é, bonito é lindo. E dentro dessa nossa conversa hoje, qual é a pontuação do Brasil mundial? Como nós estamos, assim, numa escala, sabe? Primeiro lugar, segundo lugar, a pontuação da acessibilidade dentro da arquitetura inclusiva. Em relação à América do Sul, o Brasil é o melhor país. Olha, que bom saber disso. É o nível que Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, o pessoal está muito fraco. Então, a gente reclama, às vezes, sei lá, a gente tem o hábito de reclamar, mas a gente está muito bem. Inclusive, isso é muito bom saber. Uma coisa... É um incentivo. Para citar como referência também, o metrô de São Paulo é o melhor metrô que eu conheço no mundo em relação à acessibilidade, que não visitei todos, mas é melhor que Nova York, que Portugal, sim, bem melhor. Itália. Uma questão, por exemplo, a utilização da escada rolante é permitido no metrô, certo? Mas os próprios fabricantes acho que não aconselham. Mas eu falo, mas por que eu não posso usar uma escada rolante? Eles falam que é perigoso eu cair, mas uma pessoa que anda também cai. Eles falam que a minha rodinha pode prender entre os degraus, mas o sapato de uma pessoa pode prender entre os degraus. Uma pessoa sem experiência, né, um cadeirante sem experiência pode se acidentar, mas uma pessoa que nunca andou, que anda e nunca utilizou, também é um perigo. Então, eu acho que até o mesmo, sendo sincero, é o mesmo grau, né, de perigo. Porque eu acho que as pessoas colocam a gente num grau de fragilidade muito grande, de incapacidade e coisa parecida. Então, isso daí tem que mudar um pouco. Qual seria uma solução, Ricardo? Uma solução em geral, que você possa falar assim, Paula, nós estamos precisando disso, nesse momento, dessa solução. Uma solução que pode ser colocada, eu falo no conceito de monocomando. Certo. Monocomando, né? Olha, Fanny Metais. Fanny Metais. Isso aí. Então, para várias coisas, maçanetas, torneiras, descargas,
muita coisa, a pessoa com deficiência, dependendo, às vezes ela não tem a pinça, que é o movimento dos dedos. E para facilitar a abertura de uma torneira, abrir a torneira só com um movimento. E para você testar, utiliza o dorso da mão, que é como uma pessoa vai fazer. Se você bater ali e conseguir abrir a torneira, tá ótimo. E se for uma torneira de pressão, por exemplo, algumas torneiras de pressão, elas têm um tempo muito curto. Então, a pessoa vai ter que bater naquela torneira muitas vezes. Então, você calcular isso daí também. Calcular essa... eu nem gosto tanto das torneiras de pressão. Acho que é melhor você abre e fecha, deixa a pessoa usar e depois ela fecha, né? Nossa, Ricardo, isso é um ponto muito importante, inclusive até para o trabalho da Fani Metais. Sim, sim. É algo até que nós podemos sentar no futuro e conversar sobre isso, para desenvolver uma linha, enfim, com o quê? Com as pesquisas. Isso. Ricardo, olha, muito obrigada. Nós somos imensamente gratos a você pela sua participação, trazer esse conteúdo. Em todos os podcasts eu falo que todo o conteúdo que nós temos aqui, ele faz fazer parte de uma boa evolução futura em nosso trabalho, nas vidas, enfim. Eu agradeço imensamente. Eu que agradeço o convite, né? Eu fico muito feliz em estar compartilhando meu conhecimento e vendo o interesse das pessoas e empresas, né? Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Assim, finalizamos mais um Fani Talk. Agradecemos ao Pedro e Léo da Latug por ter nos cedido o mobiliário assinado para o nosso cenário.